Boa noite, pessoal. Vamos começar então aqui mais uma aula aqui de concreto 1, já visualizando a nossa segunda prova aí do semestre. Então, basicamente, em concreto, nessa B2, né, na prova AV2, nós veremos exclusivamente, obviamente, parte das teorias gerais de concreto armado e algumas atividades numéricas sobre lights armados em duas direções. Então, eu vou começar aqui apresentando uma aula que já tinha apresentado para vocês, só que com um pouco maior para lights armados em duas direções. Bom, acredito que a esse ponto do semestre vocês já sabem definir quando que uma laje é armada em duas direções, certo? Pessoal, devido ao tempo relativamente curto que temos até o dia da prova, as próximas aulas nós vamos ver a teoria e a prática paralelamente. Então, eu vou precisar muito da colaboração de vocês durante a aula para evitar o mínimo possível de dúvidas, né? Principalmente no dia da prova, tá? Quero deixar isso novamente destacado a partir de hoje, 3 semanas antes da nossa prova, que no dia da prova eu não tiro dúvidas sobre o que foi ministrado durante o semestre. Apenas alguma dúvida referente ao enunciado da questão, certo? Então, aproveitem cada aula que vai ter até o dia da prova, para que o dia da prova não fique alguma dúvida. Os carregamentos de momento fletor e as cargas que vão para a viga em uma laje armada em duas direções se comportam de uma forma bem diferente do que uma laje armada em apenas uma direção. Então, o nosso foco nesses primeiros minutos é justamente encontrar essa diferença e ver como que nós podemos calcular e dimensionar isso, ok? Então, basicamente, essa parte da teoria vocês já sabem, né? Os momentos fletores nas lajes maciças, eles são determinados conforme a laje é armada em uma ou em duas direções. Tá? As lajes armadas em uma direção, elas são calculadas como se fossem vigas segundo a direção principal, e as lajes armadas em duas direções podem ser aplicadas a diferentes teorias, né? Entre elas, a teoria de eletricidade, a das chaneiras, né? A teoria de Marcos e por aí vai. Tá? Então, e o cálculo das reações da laje nas bordas de apoio, ou seja, o carregamento que é transmitido para as vigas, né? Eles serão analisados em função de serem armadas em uma ou em duas direções, né? Por quê? Porque lajes armadas em apenas uma direção, elas transferem esses carregamentos para apenas dois dos seus apoios. Já e parcialmente, né, por questão de segurança, a gente calcula uma proporção para os outros dois apoios. Já em lajes armadas em duas direções, basicamente nós temos a possibilidade, não é que nós temos a possibilidade de ter apoios nas quatro fases de uma laje retangular, por exemplo, né? Exceto, obviamente, em lajes que estiverem com liberdade, né? Por exemplo, as lajes sem balanço, né? Que tem apoio, às vezes, em um ou só em três dos seus cantos. Então, é justamente essa é a principal questão, né? Como as lajes armadas em duas direções
tem essa possibilidade, já essa transmissão, né, essa transmissão de cargas entre a laje e a viga acontece de forma diferente. E da mesma forma também os momentos coletores, eles vão se comportar de uma forma bem diferente que nas lajes de apenas uma direção. Então, vamos prestar muita atenção nesses próximos minutos, porque a prova, a AV2, ela vai ser um pouquinho mais chatinha que a AV1. A AV1 foi tranquilo, né? A AV2 que vai ser um pouquinho chatinha. Bom, essa parte aqui de laje armada em uma direção, vocês já sabem, né? Basicamente, se vocês entenderam muito bem o que é as equações de equilíbrio e o que são, e aquele método simplificado que eu apresentei para vocês, então, basicamente, vocês já sabem a parte básica de como calcular a armadura longitudinal de uma viga também. Porque uma laje, ela é dimensionada, uma laje armada em uma direção, né, ela é dimensionada como se fossem várias vigas, uma do lado da outra, cada uma com a largura de 100 centímetros. Então, a parte básica sobre o dimensionamento de vigas, vocês já sabem, devido à metodologia utilizada para calcular lajes armadas em apenas uma direção. Então, quando você chegar lá, em concreto 2, no primeiro dia, nós já vamos ter uma prova. Então, apesar disso, na direção secundária, né, vamos expressar os momentos fletores que tem, mas mesmo assim ainda tem uma armação justamente para ajudar na amarração dessa laje. Então, tudo isso aqui é referente à laje armada em uma direção. Nós vamos pular que, teoricamente, tudo isso aqui vocês já sabem, vocês estudaram na primeira parte do semestre. E vamos chegar até onde tem a parte de lajes armadas em duas direções. Entender esse comportamento. Né? Era disso aqui que eu estava falando para vocês de laje armada em uma direção. Né? Que uma parte que não aprofundamos é justamente essa transmissão de cargas. Porque, teoricamente, as cargas aqui na viga, ela é compartilhada, né? Ela tem proporcionalmente dividida nesses dois apoios aqui, nesses apoios principais. Né? Só que por questão de segurança, nós ainda calculamos um carregamento que pode ir para esses outros dois apoios aqui, no LX. Né? E ele é calculado dessa forma aqui. Né? Isso aqui é o carregamento na viga, né? Que é transmitido da laje para a viga, ele é igual a 0,15 vezes P vezes LX. Ó, esse aqui também, sobre lajes em balanço, nós conseguimos ver. Isso aqui tem que ficar muito claro, principalmente agora que nós vamos entrar em lajes armadas em duas direções. Né? Como é que se comportam vigas que têm lajes que possuem continuidade com outras lajes? Né? Nós vemos um comportamento diferenciado principalmente nessas fronteiras, né, devido ao momento fletor que surge entre essas lajes, né, momento fletor negativo. Então, existe essa continuidade principalmente em lajes armadas em duas direções. Né. Então, no caso de lajes contínuas armados em uma direção, né, ou em duas direções, também vale essa regra, o cálculo pode ser feito supondo como se fosse uma viga contínua com largura de 1 metro na direção do bar de apoios. Né? Tudo isso aqui é para laje armada em uma direção. Então, vamos continuar pulando até chegar ao nosso destino. Pronto, chegamos aqui a lajes armadas em duas direções e agora nós vamos entender como que o momento fletor se comporta numa laje desse tipo. Né? Bom, quando a laje é submetida ao carregamento, né, aos carregamentos podem ser variáveis ou permanentes, né, ela se apoia no trecho central dos apoios e os cantos se levantam dos apoios. Né? É um comportamento típico da laje. Né? No centro da laje, o momento fletor vai estar muito mais concentrado e, consequentemente, devido à elasticidade, né, devido à elasticidade dos dois materiais, tanto o concreto quanto o aço, vai surgir deformações nos apoios, né, nas regiões
que tem entre a laje e entre o pilar, ou entre a laje e a viga, certo? Então, o que esse fenômeno tende a fazer, né? Devido ao seu momento fletor estar concentrado principalmente no centro da laje, vai fazer com que os cantos dessa laje se levantem dos apoios, né? E automaticamente vai surgir também momentos de rigidez entre a laje e os seus apoios. Mas esse é assunto para um outro momento. Se a laje estiver ligada à viga de concreto ou se existirem pilares nos cantos, o levantamento da laje fica impedido, né? O que faz surgir momentos fletores nos cantos, que são momentos negativos, né? Que causam tração no lado superior da laje na direção da diagonal, e positivos na direção perpendicular à diagonal, que causam tração no lado inferior da laje. Os momentos nos cantos são chamados de momentos volventes ou momentos de torção, e recebem a noção de MXY. Tá? Então, esse pequeno fenômeno causado pelos momentos fletores que estão concentrados no centro da laje causam outras reações em outras regiões da nossa laje, da nossa edificação, do nosso pórtico no geral, né? Como nós estudamos os elementos isoladamente, dificilmente vocês vão ver alguma aula onde vocês estudem um pórtico como ele se comporta, né? Como um elemento monolítico, tudo está ligado. Então, devido a esses momentos fletores no centro da laje e a essa tendência dos cantos da laje se levantar, se afastar dos apoios, né, vai surgir esses momentos negativos na laje. E aqui eu já aproveito para passar uma dica assim, bem rápida, né? Que onde vocês vejam momento, né? Vocês viram um momento na face inferior ou na face superior. É lá que a tração vai acontecer. E do lado oposto vai acontecer compressão. Então, geralmente, esse lado tracionado que vai solicitar mais aço do que o lado comprimido, né? Isso excepcionalmente quando nós estivermos trabalhando com armadura dupla, já em outros elementos submetidos à flexão, como as vigas, né? Alguma dúvida até aqui? Bom, então, dito isso, né, entendendo que existem esses momentos envolventes, né, momentos de torção ou momentos negativos, vamos dar continuidade aqui, então, e ver como que isso vai causar, né? Mas a primeira coisa que você tem que identificar é que se existe continuidade entre as lajes. Se existir continuidade, vai surgir esses momentos, e se surgir esses momentos, eu vou precisar de aço nessa região, certo? Então, é muito importante que vocês entendam qual que é o tipo de apoio em cada tipo de laje, certo? Então, basicamente, aquilo que nós falamos, isso aqui que acontece. Como as lajes geralmente possuem maior concentração de momento fletor aqui na sua região central, vai causar com que esses cantos da laje se levantem, né, se afastem do apoio, né? Essa linha tracejada aqui embaixo, ele representa o apoio. Então, devido a essa elasticidade do nosso elemento, do nosso concreto, vai acontecer isso aqui, né? Só que como temos apoios nesses cantos, né? Ou pode ser lajes, ou pode ser vigas, ou pode ser pilares, né? Isso aqui, na verdade, não acontece, por quê? Porque devido à rigidez entre os elementos, né? Essa rigidez vai causar esse elemento negativo, certo? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tem mais alguma coisa aqui nessa imagem. Vamos dar continuidade. Bom, a direção dos momentos principais, que são chamados de M1 e M2, né? Ela está mostrada na próxima figura, que eu vou mostrar para vocês. Né? E nos cantos, os momentos principais desviam-se por influência dos momentos envolventes. No centro da laje, os momentos principais desenvolvem-se perpendicularmente às bordas e nos cantos com ângulo de 45 graus. Vamos ver como que é isso. Então, basicamente,
é isso aqui, né? Quais dessas três lajes são lajes armadas em duas direções? Essa L1, essa L2 ou essa L3? Certo, pessoal? Isso aí é o básico do básico, tá? Que o fato de eu ter falado no início dessa aula que vai cair apenas lajes armadas em duas direções, não impede de que caia também lajes armadas em uma direção, né? Um pavimento com várias lajes misturadas, lajes armadas com uma e duas direções, por exemplo. Então, não esqueçam das teorias básicas, tá bom? Então, vamos voltar aqui e ver o que foi falado aqui. Então, as direções principais são M1 e M2, né? Que vai ser mostrado na figura. Nos cantos, os momentos principais desviam-se por influência dos momentos envolventes. No centro da laje, os momentos principais desenvolvem-se perpendicularmente às bordas e nos cantos do ângulo de 45 graus. Então, é dessa forma aqui, como a nossa colega Stephanie falou, né? Na laje 1 e na laje 2, são lajes armadas em duas direções, e já a laje 3 é armada em uma direção. Então, é dessa forma que o momento fletor vai se comportar numa laje armada em duas direções, e principalmente quanto mais a geometria da laje se aproximar de um quadrado, mais próximo vai ficar desse comportamento aqui, certo? Onde o momento fletor ele vai ficar perpendicular em relação aos cantos, né? E quando chegar próximo das bordas, próximo dos seus apoios, eles vão se desviar, né? Devido aos momentos negativos que tem aqui, possivelmente gerados pela continuidade com outras lajes, certo? Então, quanto mais a gente aproximar a geometria da nossa laje para um retângulo, que ele tem uma proporção aproximadamente de 1 para 2, né, nós vamos ver que o momento fletor ele vai se comportar de uma forma distinta até chegar a, a uma laje armada em uma direção, né, onde nitidamente vemos que, de fato, a maior tendência das cargas de momento fletor são nessa direção de menor vão, né? Que é a direção que tem que ser armada. Já na outra direção, existe sim os momentos fletores, só que podemos expressar no primeiro momento. Então, como que eu faço para calcular o momento de uma laje armada em duas direções, né? Podemos utilizar tanto a tabela de Bares quanto a tabela de Marcos, né? Isso depende da teoria que nós iremos aplicar, né? Os momentos fletores negativos ou positivos, eles são calculados por essa expressão aqui, né? M é igual a μ vezes P lx ao quadrado dividido para cima, tá? As tabelas aqui, se não me engano, aproveitem para verificar lá no Classroom, eu coloquei lá. E já que falei isso, aproveitem para baixar o exercício também, que daqui a pouco vamos começar a resolver. Então, são essas tabelas aqui, né? Basicamente. Onde M é esse momento fletor, né, em quilonewtons por metro, metros por metro. O μ é um coeficiente tabelado de acordo com cada tipo de laje em função do lambda, onde um lambda ele é igual a Ly dividido para Lx', né? Sendo que o μx e o μy é o coeficiente para cálculo de momentos fletores positivos atuantes nas direções paralelas de Lx e Ly, respectivamente. Então, μx e μy são os coeficientes para momentos positivos, tanto na direção x quanto na direção y. Quem que é a direção x e quem que é a direção y? Vamos seguir o plano cartesiano ou tem alguma regra específica? Isso a gente já viu na primeira parte. Isso mesmo, Marvin. Ly é sempre o lado maior da laje,
Aí LX é o lado menor. Não esqueçam disso. Não peguem como referência o plano cartesiano, porque aí vocês vão errar. E mi traço x e mi traço y é o análogo a esses primeiros dois que nós citamos, só que eles são para os momentos negativos, certo? P é o valor da carga uniforme ou triangular atuante na laje, né? O carregamento que vai ter na laje atuante, tanto os acidentais quanto os permanentes, é a soma de todos eles, né? Lx é o menor vão da laje, certo? Lx é o menor vão da laje. Não esqueçam disso, ó, dica do nosso colega Marvin. Não podem errar isso na prova. Então, beleza. É dessa forma aqui que vocês calculam o momento vetor. O que diferencia uma laje da outra? Os tipos de apoios que ela vai ter. Porque dependendo, existe um tipo de apoio para cada uma dessas tabelas, né? Se ele tem só um dos cantos engastado e os outros três simplesmente apoiado, se ele tem seus dois cantos, dois dos seus cantos engastados, os outros dois simplesmente apoiados e por aí vai. Vamos já ver alguns exemplos. E importantíssimo, assim como lá nas lights armadas em uma direção, tínhamos essa compatibilização de momentos, aqui nas lights armadas em duas direções também vamos ter essa compatibilização de momentos, né? Ao se considerar as lajes de pavimento isoladas uma das outras, os momentos fletórios negativos em uma borda comum às duas lajes contíguas são geralmente diferentes, né? E é isso que nós identificamos quase sempre, né? A não ser que tenhamos duas lajes contínuas, uma do lado da outra, com os mesmos carregamentos, né? Aí vamos ter, provavelmente, o mesmo momento negativo de um lado e do outro lado. Mas quase nunca isso acontece, devido às diversas geometrias de laje dentro de um pavimento só. Então, como temos diferentes geometrias, e muitas das vezes também vocês vão se deparar com edificações com diferentes tipos de carregamentos, vão surgir momentos negativos diferentes de um lado e do outro lado, bem na fronteira dessa continuidade entre as lajes. E é por isso que tem que ser feita essa compatibilização de momento. É da mesma forma que era feito lá em lajes armadas numa direção, né? Esse X representa o momento negativo, né? E ele tem que ser o maior desses dois critérios. Ou 80% de X1, onde X1 é o maior dos momentos negativos, né? Ou a média entre o X1 e o X2. Você tem que pegar o maior entre esses dois momentos. Os momentos fletórios positivos, eles são corrigidos, né? E aumentados. Então, como você está mexendo lá nos momentos negativos, de alguma forma você vai ter que compensar aquilo que você está tirando para compatibilizar seus momentos negativos. E como que você compensa? Você vai compensar com um momento positivo, né? É por isso que está falando aqui, os momentos fletórios positivos, eles são corrigidos e aumentados justamente para compensar a compatibilização que você fez lá nos seus momentos negativos. Ficou claro? Certo. Se porventura ocorrer diminuição do momento fletor, se ocorrer alívio, este não é considerado sendo expressado. Então, se por algum motivo, na hora de compatibilizar os momentos negativos, que raramente acontece, né, ele não deve ser mais considerado. Né? Se acontecer um alívio de momento fletor, ele não é considerado e você deixa seu momento positivo como já estava. A compatibilização dos momentos positivos e negativos deve ser feito nas duas direções da laje, tanto na direção X quanto na direção Y. E é por isso que você tem que analisar os momentos negativos nessas duas direções. Então, basicamente, é dessa forma aqui que acontece, né? Vamos supor que aqui nós temos essa L1, L2, essa L3, todas elas tendo continuidade, né? Vemos aqui que o comprimento de engastamento entre elas é igual, então todas elas têm continuidade. Então, vamos ter aqui o momento positivo, o momento em MX, MY aqui nessa laje, MX, MY nessa outra, e por aí vai. Vamos ter também o X1, X2, X2, X3, que seria o momento negativo
dessas lajes. Então, os momentos fletórios aqui, né, eles estão sendo apresentados depois do cálculo, né? Vamos supor aqui que eu passei essa laje para que vocês calculem e esse aqui são os momentos já calculados. Vocês veem que existe incompatibilidade entre os momentos negativos. Então, vocês vão aplicar aqueles dois critérios que eu mencionei para vocês anteriormente. Desses dois, vocês vão escolher o maior deles, certo? Tendo escolhido o maior deles, vocês vão colocar aqui esse momento compatibilizado e vocês vão ter que reajustar o momento positivo da seguinte forma, né? Vai ser o M1, o momento positivo calculado, né? Mais x1 menos x2, x1 menos xa dividido para 2, certo? Ficou claro essa parte ou não? Da mesma forma, aqui não vai acontecer essa compatibilização, porque eu vou ter compatibilizado aqui ambos os lados. Já nessa outra parte, eu vou compatibilizar também. x3 menos xv dividir para 2. Ficou claro ou vocês querem que eu repita de novo? Certo. Aqui temos uma imagem meramente explicativa de 3 lajes. Todas elas têm continuidade. E ao ter continuidade, vamos ter momentos negativos na face superior nas fronteiras desses lajes. Né? Chamei esse momento de x1, x2, esses momentos negativos, e x3. E momentos positivos eu chamei de M1, M2 e M3. Então, basicamente, esse primeiro gráfico aqui, vou chegar mais perto, esse primeiro gráfico aqui, ele apresenta esses momentos após o cálculo. Né? Só que como identificamos aqui, nós temos momentos negativos incompatíveis, né? Não tem como eu fazer um dimensionamento aqui tendo dois momentos negativos. Qual dos dois eu vou escolher? O maior, o menor? Será que eu não estou superdimensionado se eu pegar o maior? Será que eu não estou subdimensionado se eu pegar o menor? Então, pensando nisso, a teoria recomenda a gente compatibilizar esses momentos. Como é que eu vou compatibilizar? Através desses dois critérios aqui. Eu vou escolher o maior deles, certo? Então, beleza, vou compatibilizar esses momentos que eu calculei. Compatibilizando, eu não sei, né? Nesse exemplo hipotético, eu não sei qual desses dois critérios é o maior. Aí eu vou chamar de XA, porque aqui o momento compatível é chamado de XA, ok? Então, como eu fiz essa compatibilização aqui, de alguma forma eu tenho que compensar aqui no momento positivo, né? Como que eu faço isso? O novo momento positivo ele vai ser igual a M1 mais X1, onde X1 é o maior momento positivo, maior momento negativo, desculpa, menos o XA, onde XA é o momento compatibilizado, né? Isso divide para 2. Então, eu vou majorar aqui meu momento positivo para compensar aquilo que eu tirei daqui do meu momento negativo. A mesma coisa eu vou fazer nessa laje L3 aqui. Certo? Ficou claro agora? Show. Então, vamos lá. Certo, aí depois que eu fiz isso, acabou? Não, não acabou. Agora eu preciso calcular as reações de apoio, né? Ou seja, a quantidade de carga que a minha laje armada em duas direções vai transmitir para os seus apoios. Porque diz que se trata a estrutura, né? A estrutura, nós calculamos a estrutura de cima para baixo, mas construímos ela de baixo para cima, né? O que significa que eu calculo minha estrutura de cima para baixo? Ou seja, eu vou vir com os primeiros carregamentos, esses primeiros carregamentos vão ser apoiados geralmente na laje, essa laje vai transmitir para as vigas e as vigas para os pilares para a fundação e a fundação para o solo. É por isso que eu preciso entender como que essa transição de carregamentos acontece entre a laje e os seus apoios, que pode ser viga ou pilar. Geralmente são as vigas. Né? Aqui na cidade, por exemplo,
temos pouquíssimas edificações que fazem uso apenas de lajes e pilares, mas já existem essas metodologias. Então, já que eu preciso entender como que essas reações de apoio acontecem, vamos dar uma olhadinha aqui no que a teoria diz. Para o cálculo das reações de apoio das lajes maciças retangulares com carga uniforme, pode ser feito uso das chanelas plásticas, aproximadas por retas inclinadas a partir dos vértices com os seguintes ângulos. Chanelas plásticas é uma metodologia de dimensionamento. 45 graus entre dois apoios do mesmo tipo, 60 graus a partir do apoio considerado engastado, se o outro for considerado simplesmente apoiado, e 90 graus a partir do apoio quando a borda vizinha for livre. O que significa isso? Vamos ver isso numa ilustração. Tá? Vamos supor que você tem essa laje totalmente isolada. Se a laje é totalmente isolada, que tipo de apoio ela tem? Show, isso mesmo. Então, se nós temos uma laje isolada, os seus apoios automaticamente são simplesmente apoiados, certo? Então, nessa próxima parte, nessa próxima prova, eu não quero ver nenhum de vocês calculando comprimento de engaste, sendo que a laje está totalmente isolada. Quem calcular comprimento de engaste pode perder ponto porque não está sabendo interpretar a questão, certo? Então, beleza. Essa primeira laje aqui, ela está totalmente isolada e tem todos os cantos têm o mesmo tipo de apoio, que é o simplesmente apoiado. Então, a teoria das chanelas plásticas nos diz que quando isso acontece, a transmissão das cargas da laje para a viga vai acontecer na seguinte proporção, né? Eu vou dividir a minha laje numa linha fazendo 45 graus nesse ângulo. Eu vou fazer isso em todos esses cantos. Né? Então, cada região que sobrar depois dessa divisão pertence ao apoio. Por exemplo, esse trapézio aqui, os carregamentos que estiverem nesse trapézio aqui vão vir para esse apoio. Os carregamentos que estiverem nesse triângulo aqui, eles vão vir para esse outro apoio. E assim, respectivamente, para os outros apoios. Certo? Já na situação onde temos uma laje, onde um dos seus lados é engastado e os outros são têm apoios simplesmente apoiados, né? A teoria das chanelas plásticas nos diz que nessa região aqui onde nós temos um engaste com outro tipo de apoio, né? Com simplesmente apoiado, ou seja, onde temos dois tipos de apoios, nós vamos colocar para o lado do engaste uma angulação de 60 graus e para o lado do simplesmente apoiado uma angulação de 30 graus. Nessa região onde temos os mesmos tipos de apoio, né? Nessa região aqui, ó, temos dois simplesmente apoiados. Continuamos com a nossa teoria de de dividir com ângulo de 45 graus. Então, beleza. Estou aqui nessa outra região, tenho de igual maneira uma região engastada e outra simplesmente apoiada. Para o lado engastado eu coloco 60 graus e para o lado simplesmente apoiado eu coloco 30 graus. E aqui, como eu tenho dois apoios iguais, eu divido aqui como se fosse 45 graus. Então, depois de ter feito essa divisão, novamente, o que sobrar para cada região pertence a cada apoio. Né? Esse trapézio aqui vai ser transmitido para esse apoio, esse triângulo aqui vai ser transmitido para esse outro e assim, respectivamente. Né? E o que aconteceria se todos esses apoios fossem engastados? São todos engastados. O que iria acontecer? Isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo, Edson, tá? Todos ficariam 45 graus. A regra é clara, pessoal. Tá? Se os seus apoios são iguais, né? Eu estou analisando essa região aqui.
tanto esse apoio quanto esse outro apoio são iguais, então eu vou ter que dividir com ângulo de 45 graus. Quando é diferente, eu aplico essa outra regra aqui, tá? Então, a regra é clara, certo? E o que acontece quando eu tenho uma laje com todos os seus apoios livres aqui, esses três apoios livres, e apenas aqui engastado? O que vai acontecer? Supondo que eu tenho essa laje, todos esses três apoios são de borda livre e apenas esse apoio aqui é engastado. O que acontece? Certo, vamos pensar um pouquinho nessa tua resposta. Tá. Só tem um apoio engastado, os outros são bordas livres, certo? Então você está propondo. Tá, tem aqui. Porque esse aqui. Então você está propondo dividir em 45 graus. E vai ser. Esse carregamento vai para o engaste. O que vai acontecer com o outro carregamento? Com os outros três carregamentos, com o resto do carregamento, né? Que vai sobrar aqui. Isso a gente deixa para Deus segurar, né? Então, não é 45 graus. O que vai acontecer, então? Já que não vimos lógica, né, em colocar, em dividir com 45 graus, já que iria sobrar boa parte do carregamento para não ir para nenhum dos apoios, já que esses outros apoios são livres, tá? Lembra que é apoio livre, ou seja, não tem nada aqui nesses outros três apoios. Como que vai acontecer a transição desses carregamentos, então? Exatamente, tá? Vai todo para o engaste. E isso foi só para ver se vocês estavam prestando atenção, porque no último slide eu falei o seguinte: 90 graus a partir do apoio quando a boa da vicinha for livre. Então, se temos apenas um apoio e ele é engastado, todo esse carregamento automaticamente vai ser transferido para esse único apoio, ok? Então, eu já estou falando para vocês todas essas informaçõezinhas que podem ficar perdidas e pode cair na prova, para depois ninguém falar que essa informação não foi falada durante as aulas. Show. Então, como que eu calculo essas reações de apoio? Como que eu calculo
o carregamento que é transmitido para esses apoios. Então, da mesma forma, então, analogamente ao cálculo do momento fletor dentro de uma laje armada em duas direções, também temos uma expressão que define o cálculo das reações de apoio, né? Como que ele é dado, né? Nessa mesma tabelinha que eu passei para vocês, eu vou já conferir se eu de fato lancei a tabelinha lá no Classrooms. Lá está definido várias tabelas para cada tipo de laje segundo os seus apoios, onde nós temos essa expressão aqui, né? Onde o V, esse V aqui representa a reação de apoio, ele é igual ao Vzinho vezes PLX dividido para 10, onde esse Vzinho é o coeficiente tabelado em função do lambda. Novamente o lambda aqui, ó, onde o lambda é o Lx dividido para Ly, o Ly dividido para Lx, e onde o Vx é a reação dos apoios simples perpendiculares à direção de Lx. E o Vy é a reação nos apoios simples perpendiculares à direção de Ly. E o V'X é a reação dos apoios engastados perpendiculares à direção de Lx. E da mesma maneira o B'Y. Certo? O P é o valor da carga uniformemente atuante na laje e o Lx é o menor vão da laje, certo? Então, são esses coeficientes aqui que automaticamente já fizeram essa repartição aqui de carregamentos, certo? Você não vai precisar levantar, calcular regiãozinha por regiãozinha cada uma desses carregamentos para cada apoio. Isso aqui já é uma metodologia simplificada. Bom, tendo visto isso, tem alguma dúvida? Se não tiver nenhuma dúvida, a gente faz a prova agora mesmo. É brincadeira, pessoal. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai para o nosso exercício prático, tá? Então, beleza. Agora eu vou pedir para vocês entrar lá no Classroom, baixar o exercício, que são duas paginazinhas, onde tem a expressão da questão, né? Onde tem todas as informações, todos os dados da questão. E baixar também a tabela. Tá? Eu vou conferir aqui se eu, de fato, lancei a tabela certa. Só um minutinho. Vou dar 5 minutinhos para que vocês baixem isso, tá bom? Espero que a internet de vocês colabore. Não tem problema não, Maurício. Você chegou na hora certa. Vamos começar aqui o exercício prático, que eu já mostrei a parte teórica, só que eu vou mostrar a resolução desse exercício e, paralelamente, vou mostrar novamente a parte teórica.
Se eles quiserem compartilhar na próxima aula, eles se apresentam aqui para a turma. Mas, basicamente, o próximo passo é agora, de fato, definir quais são os vãos efetivos dessa laje, né? Vamos lembrar aqui, por exemplo, que existe uma diferença entre vão efetivo e vão interno da laje, né? O que é vão efetivo? Como vimos lá em uma das nossas aulas, o vão efetivo ele é definido pela soma do vão interno mais A1 mais A2, onde A1 e A2 eles são o menor desses dois critérios aqui, né? Onde esse T1 é a largura do apoio, né? E esse H é a altura da nossa laje. Então, para resolver o problema, será adotada uma altura comum a todas as lajes de 10 centímetros, né? Então, vamos estimar que todas as lajes terão 10 centímetros de altura. Considerando que a largura das vigas de apoio é de 20 centímetros, os vãos efetivos nas duas direções da laje serão os vãos livres acrescidos dos valores. Então, como sabemos que a largura das nossas vigas é 20 centímetros, então é só pegar esses 20 e dividir para 2, é 10 centímetros. E como estamos predefinindo aqui que a altura dessas lajes vai ser 10 centímetros, então substituímos aqui nessa expressão e vemos que o outro é 3 centímetros. Então, o menor dessas expressões vai ser SA1 e SA2, né? Então, o menor das expressões é 3 centímetros. Então, eu vou adotar esses 3 centímetros para calcular o vão efetivo da nossa laje, né? Por exemplo, a laje L1, né? Para quem já viu quais são os tipos de apoio da laje L1, sabe que ele tem 3 bordas livres e um engaste, né? Tendo uma das suas bordas livres, então ele não tem apoio. É por isso que ele está zerado aqui. E o outro apoio, que seria o engaste, né? Somaríamos esses 3 centímetros aqui. Então, seria o vão interno mais esses 3 centímetros mais zero. Então, o vão efetivo dessa laje aí seria 163 centímetros para o X. Já para o Y, como temos duas bordas livres, não temos apoio nenhum, vai ser zero mais o vão interno. Isso vai nos dar um vão efetivo de 600 centímetros. E em seguida, eu já teria condições de calcular o meu lambda, né? Meu lambda seria o meu Ly dividido pelo Lx, que daria aqui um tanto de 3,68, né? Pegando outro exemplo agora aqui, a laje 2, né? A laje 2 no Lx, ele tem dois apoios, né? Sendo que o vão interno dele é 600 centímetros, então somo, como ele tem os apoios, somo duas vezes esse A1 e esse A2. Vai nos dar um vão efetivo no X de 606 e no Y, em relação ao plano cartesiano, vai ser esse vão interno de 580 mais 3, devido, né, a que ele tem dois apoios, e vai nos dar 586 de vão efetivo. Para eu saber qual que é o lambda dele, eu pego o maior, divido pelo menor e nos dá um valor de 1,03. Então, para a próxima aula, eu peço que vocês calculem esse vão efetivo e esse lambda, né, para cada uma das 10 lajes, né? Essa tabelinha aqui já tem isso definido, só que é bom vocês fazerem esses cálculos manual. Em seguida, vocês vão descobrir qual que é o tipo de laje segundo o apoio que tiver, né? Seus dois colegas que concluíram foram o Giovanni e o Edson. Se eles quiserem compartilhar, vocês verificam com eles, mas eu vou pedir para eles compartilharem no início da próxima aula os apoios das lajes, certo? Todas as lajes. Por exemplo, aqui, onde que eu sei que tipo de laje é essa L2, essa L3, todas aquelas que são armadas em duas direções, né? Para isso, vocês precisariam entrar na tabelinha auxiliar, né? Aquela que eu mandei no grupo e está lá no Classroom. Seria essa aqui, né? Por exemplo, aqui, vamos dar uma olhadinha. A laje L, vou conferir aqui. A laje L2, por exemplo. A laje L2, ele tem das suas bordas simplesmente apoiada e a outra engastada, né? Qual que seria, então? Duas dessas lajes apoiadas, né? Essa não é. Essa aqui tem todas as bordas simplesmente apoiadas. Essas duas têm só uma. Então, seria uma dessas três, né?
Como que eu sei qual dos três é? Vocês teriam que saber qual que é o tipo de apoio em cada uma das suas bordas. É por isso que é importante definir o tipo de apoio em cada uma das bordas para saber qual desses esquemas vocês vão utilizar para definir o Mi-X, né, e o Mi-Y, certo? Mas o que fica como atividade para a próxima aula é simplesmente, abrir aqui novamente, que eu tinha fechado já, é simplesmente calcular o vão efetivo, né? Após calcular o vão efetivo da laje, vocês vão ter que calcular o lambda, assim como eu fiz aqui nesse exemplinho aqui, ó, do L1 e do L2. Vocês vão ter que calcular para todas as outras lajes e depois calcular o lambda, vocês verificam o tipo de laje segundo o seu engastamento para entrar com a tabelinha auxiliar que passei para vocês, ok? Então, com isso, vamos encerrar nossa aula de hoje. E na próxima aula continuaremos resolvendo essa atividade aqui, né? E o pessoal que mandou as dúvidas e não consegui atender ainda, vou atender agora, certo? E o mais importante é, assim como o Edson e o Gildebanho fizeram, né? Eles mandaram, eles erraram algumas das lives, mas eu consegui tirar as dúvidas dele e corrigir aquelas que estavam erradas. O importante é pelo menos tentar para que vocês saibam onde que vocês estão tendo as suas dúvidas, ok? Não saia ainda que eu vou fazer a chamada bem rapidinho.